Boa tarde, terceiro ano, tudo jóia? Vamos para mais um dia de aula. Hoje é dia 26 de maio, quarta-feira. Como vocês estão vendo aqui, ó, vamos ter aula aqui de ciências e geografia, tá bom? Então fiquem atentos, tá? E vamos dar início a mais um dia de aula, tá bom? Olha, primeiro vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 18, tá? Então, como vocês podem parar o vídeo, já prepare aí o livro de ciências e vocês já abram aí o livro de ciências na página 18. O que a gente vai ver, o que a gente vai discutir hoje, tá? Continuando aí a falar sobre os animais, hoje a gente vai falar sobre o que? O ciclo de vida, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha, que eu gosto, para falar com vocês, tá bom? Ó, os animais crescem e se reproduzem, tá bom? Então, isso é chamado o quê? Quando os animais crescem e se reproduzem? O ciclo de vida, tá? Então, os animais, eles nascem de outros animais, crescem, podem se reproduzir, tá bom? Então, não é que todos se reproduzem, eles podem se reproduzir e depois morrem, tá? Em sequência, o que ocorre com todos os seres vivos. Então, isso chama o quê? Ciclo de vida, tá? Ao nascer, os animais são chamados de quê? Olha, presta atenção aqui nesse quadro, né? Aqui nós temos o gato, né, representado. Então, quando ele acaba de nascer, ele tem o nome o quê? De filhote, né? Nosso cachorrinho, né? Os animais, geralmente, quando eles nascem, aí tem o nome de filhote. Então, esses filhotes crescem, né? Se desenvolve, aqui, como vocês estão vendo aqui na figura. Então, eles vão se desenvolvendo e com o tempo eles se tornam o quê? Adultos. Aqui o gato já adulto, né? Como mostra aqui na fotografia. E os adultos podem o quê? Se reproduzir ou não, né? Aqui eles conhecem outra gatinha, se reproduz, né? E dão aqui novos filhotes, fazendo o quê? O ciclo da vida, né? Pequenininho, cresce, né, se reproduz e depois tem os filhotinhos e aqui depois, por último, a morte, né? Então, esse é o ciclo da vida, tá? Como nascem os filhotes? Ficam aí a pergunta, ó. Alguns filhotes de animais se desenvolvem o quê? Na barriga da fêmea. É o caso, por exemplo, o quê? De nós, né? Nós, seres humanos, né? Que nos reproduzimos aí na barriga da mamãe, né? E o que? Os cachorros, os macacos, né? Tem um desses exemplos aí. A gestação corresponde ao tempo que o filhote fica dentro do corpo da fêmea, desenvolvendo-se e recebendo tudo o que precisa para sobreviver, tá? Então, através da própria alimentação, né, da fêmea, né, da mãe desse animal, ele vai se alimentando ali do que essa fêmea produz, tá? E o tempo da gestação varia de quê? De animal para outro, tá bom? Isso aqui é o quê, ó? O bicho preguiça se desenvolve na barriga da fêmea, tá? Então, aqui é os exemplos de animais que se desenvolvem na barriga da fêmea. Aqui citou quem? Os cachorros, né? Nós, seres humanos também, os macacos e o bicho preguiça, tá bom? O gatinho também, tá, gente? O gatinho também, o cachorro, tem vários exemplos. Ó, outros animais nascem que de ovos, nem todos nascem da barriga da mãe, né, da fêmea. Então, tem os animais que nascem do quê? Dos ovos, né, que as fêmeas põem. Os filhotes terminam seu desenvolvimento fora do corpo da fêmea, dentro do ovo. O ovo também contém o alimento necessário para que o filhote se desenvolva, porque vocês podem perguntar: ah, mas como que a fêmea bota o ovo e aí como que ele se alimenta, como que ele sobrevive? Lá dentro desse ovo aqui já tem o alimento necessário, já é produzido aqui o que ele vai dar conta de sobreviver aqui dentro do ovo e depois sair do ovo, tá? Aqui é o exemplo de uma serpente, aqui ó, muitas serpentes nascem de um ovo, como essa falsa coral. Aqui, essa cobrinha aqui é a falsa coral e aqui está mostrando
da onde ela saiu, né? Da onde ela nasceu, do ovo, desse ovinho aqui, tá bom? Existem filhotes que, ao nascer dos ovos, são completamente diferentes dos adultos que os geraram. Então, durante o desenvolvimento, esses filhotes se modificam muito. Essa transformação é chamada de quê? Metamorfose, tá? Exemplos de animais que se desenvolvem pela metamorfose são os sapos e a borboleta, tá? Então, não nasceu nem da barriga como o bicho preguiça e nem do ovinho como a cobra, ele pode, aqui ó, pela metamorfose, tá? Quais são os exemplos? Sapo e as borboletas. Vamos verificar aqui nesse exemplo. Desenvolvimento do sapo comum. Então, aqui, ó, a fêmea põe os ovinhos, né? E ele vai se desenvolvendo. Vira o quê? Um girino. Os ovos, aí vira o girino, tipo uma largatinha. E depois os girinos criam o quê? Criam as perninhas, tá vendo? E por último ele vai se desenvolvendo e vira um sapo adulto aqui. Um sapo adulto, tá vendo? Teve uma transformação radical, né? De um ovinho, ele virou um sapo adulto, tá certo? E qual que é o outro? O outro é aqui o exemplo da borboleta, tá? Aqui tá o exemplo da borboleta monarca. Primeiro aqui, ó, vocês podem prestar atenção que o ovinho, ó, esse branquinho aqui, tá vendo? É o ovinho. Então, ela põe aqui o ovinho e aí ela passa por essa metamorfose, tá? Esse ovinho vira Opa, a professora tá... Lagarta, gente, vira essa lagarta. E aí ela vai crescendo aqui, ó. E depois ela se cobre nesse casulo aqui, ó, tá? Ela mesma produz essa rede aí, ela fica presa nesse casulo, tá? Alargado. E por último, quando ela nasce, ela sai desse casulo e vira a borboleta, tá bom? Presta atenção aí na página 20 do livro de vocês, ó, página 20, para vocês prestarem atenção no quê? No ciclo da vida dos animais, tá bom? E aí, por último, temos aí a borboleta que passa por essa metamorfose, tá bom? Então, vocês vão pegar aí depois o livro para responder as questões, tá? Então, essa foi nossa aula de ciências e vamos passar para qual? Aula de geografia, tá bom? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a função social do trabalho. Nossa, professora, que nome estranho, que nome difícil, função social do trabalho, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Nas aulas passadas, a gente falou sobre a diferença do trabalho no campo, trabalho na cidade, vocês lembram? Então, tá um pouco ligado a isso também, tá? Mas nós vamos falar sobre essa função social do trabalho. Então, presta atenção aí nessa imagem aí, ó. Qual a importância do trabalho dos diversos tipos de profissionais? Então, percebam aí, ó. Vocês olhem cada uma dessas imagens aí, cada uma dessas pessoas, eles estão representando o quê? Um tipo de trabalho, de profissão, né? E não existe aí uma melhor que a outra, né? Eu acho que pode ter dificuldades, mas as profissões, elas são necessárias para todos nós, né? Seja qual for a função. Uma pessoa que faz a limpeza de um hospital é tão importante quanto o médico que está ali salvando a vida, né? Sem a limpeza de um hospital, por exemplo, pode infectar as pessoas, né, os usuários do hospital, levando eles à morte também. Então, vocês percebem que tem uma importância, cada função, cada trabalho, cada profissão tem a importância, sim. Mas olhando aí, vocês acham que o trabalho deles são iguais, que eles têm as mesmas funções? O que cada uma dessas pessoas aqui, dessas imagens, faz? O que vocês acham, né? Então, estou apresentando para vocês aqui para a gente discutir isso, para a gente tentar entender que existe o quê? Vários tipos diferentes de trabalho humano, tá? Então, quer dizer, diversas maneiras que as pessoas encontram o quê? Para trabalhar e garantir o sustento da sua família, né? E ajudar o quê? Aquele grupo social que ela representa, né? Que ela desenvolve aí dentro desse grupo social. Então, nós podemos perceber aqui que esse rapaz aqui é o quê? Um carteiro, né? Ele está aqui com um carteiro, né? Ou trabalha no correio,
né? Essas fotos aqui eu acho que elas são de fora, então as pessoas estão um pouco diferentes, mas dá para perceber que está com um pacote de entrega aqui na mão, né? Então ele deve trabalhar no serviço de entrega, transportadora ou correios, né? Esse aqui apresenta o quê? Que ele é um segurança, não é? Ou um policial, um segurança ou um policial. Tá com rádio aqui, né? Um uniforme típico, assim, né? Preto, que informa, que dá a entender isso, né? E aqui a gente vê uma profissional, né? Uma seringa aqui na mão, né? Luvas, né? Jaleco, Gente, deu um trava-língua aqui, ó. Esse material aqui que ela utiliza para ouvir os batimentos cardíacos, né? Então a gente leva a crer que ela é uma médica, né? Então tá vendo que cada um desempenha um papel importante, existe o que? Uma função social para cada um dos trabalhos, dos serviços, né? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso em geografia, tá? Sobre os vários tipos de trabalho e o que caracteriza esses tipos de trabalho que as pessoas realizam, tá? Vamos seguir o exemplo aqui, por exemplo, posso dar o exemplo até da minha profissão, da profissão de professor, né, de professora. Então, a gente fazia um trabalho diferenciado antes da pandemia, agora nós estamos fazendo outro trabalho, né? Então, será que todos os trabalhos a gente vê mais pessoas, a gente vê mais homens ou mulheres, por exemplo, dando aula para o ensino infantil, né? Geralmente são mais professoras, não que isso seja proibido, né? Mas a gente geralmente a gente tem essa visão de que no ensino infantil tem mais professoras, né? Então, a gente vai percebendo essas diferenças aí das profissões, né? Olha só essa imagem aqui, a gente vê um homem, né, lá em cima, no topo, e a mulher aqui embaixo. Representa o quê? Às vezes, a mulher e o homem têm a mesma função e o mesmo trabalho, e a mulher ganha menos, né? Então, a gente tem que perceber essas diferenças, né? Então, às vezes a mulher desempenha o mesmo trabalho dentro da empresa, mas ganha menos que o homem, exercendo o mesmo trabalho, a mesma função, né? Então, isso não é bacana, isso não é legal, né? Se você faz a mesma coisa que a outra pessoa e ganha menos, isso é muito ruim, isso é um dado, né? Olha só, e quando vai para a pessoa negra, piora mais ainda, né? Então, nós temos aqui a diferença, ó, a renda média de mulheres negras está em torno de 544,40. Já a renda média das mulheres brancas aqui já sobe para 900. Então, vocês conseguem perceber que mesmo tendo o trabalho, né, cada pessoa desenvolve um tipo de trabalho, mas aí pode ter essa diferenciação quando chega no quê? Na mulher, né? E principalmente quando recai sobre as mulheres negras, né? Acabam que essas mulheres têm aí, empregos mais inferiores, vamos dizer assim, e os salários menores também, tá? Então, vocês aí, aluninhos, vocês estão estudando o quê? Para ver se a gente consegue, né, essa igualdade, essa equiparação aí dos salários do trabalho, tá? A gente então define que o trabalho é o quê, gente? Trabalho é definido como atividade sobre a qual o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o quê? Para o seu sustento. Então, eu trabalho para gerar uma renda para me sustentar a minha família, tá certo? E nós vimos toda aquela diferenciação lá nos trabalhos. Então, todos os trabalhos são importantes dentro, né, da sociedade. Vocês vão responder as atividades do livro de ciência, página 19, dentro do que a gente viu sobre o ciclo da vida, tá? São essas duas questões, essa questão só, a 7, tá, gente? E depois as atividades do dia, tá bom? Leiam o texto e responda, tá certo? Qualquer dúvida pode falar com a professora do privado, tá? Que eu respondo vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.